Fala, tropa, bom dia, bom dia. Mais uma vez conectado, bora pra cima, quebrar tudo. Hoje é dia de sessão de dúvida, né? A gente vai fazer um plantão de dúvidas aqui aberto. Então, quero conversar com você, bater um papo, ver quais são as suas dúvidas e direcionar vocês. Tivemos uma entrega essa semana de muito conteúdo e agora é hora da gente corrigir algumas coisas, reforçar algumas coisas que vocês aprenderam. E aí, eu queria que vocês colocassem aí as maiores dúvidas, né, de vocês, para eu poder ter uma ideia do que está pegando, tá? Coloca aí dúvidas sobre operacional, sobre macroeconomia. Ó, o Jackson colocou assim, ó, começando a responder a pergunta do Jackson. Galera da aula gravada, pega a visão do flow que vai ser esse plantão de dúvidas, tá? Ó, seguinte, o Jackson já perguntou aqui, ó, já vamos pegar a pergunta do Jackson aqui para a gente poder começar com a visão que a gente vai destrinchar aqui, ó. Dúvida do Jackson. Nelson, tem uma dúvida referente ao S100 e ao S30. Essa diferença de quantidade de empresas de cada ativo pode fazer alguma diferença no gráfico e macroeconomia? Alguma vantagem de um ou de outro? O que que rola? Se um tem 100 empresas e o outro tem 30, por aí já tem uma diferença, que um tem empresas que o outro não tem e o outro tem empresas que o outro também não tem. Então já mostrou por aí uma diferença. Segundo, o segmento das empresas que dominam, né, os índices. A gente tem que entender, quem domina o índice Nasdaq é a tecnologia, já o Dow Jones não é. São as indústrias, são os setores financeiros, setor de saúde, setor de energia. Então é totalmente diferente. Totalmente diferente, impacta. Às vezes você vê eles andando na mesma direção. Na maioria das vezes a gente vai ver o índice em concordância, mas vai ter momentos em que um vai se desempenhar mais do que o outro, dependendo do impacto da macroeconomia. Dependendo do impacto da macroeconomia. Por quê? Porque se impacta de uma forma que prejudica mais, por exemplo, as empresas da tecnologia. O Nasdaq, ele tem um impacto maior, enquanto que o Dow Jones não tem um impacto tão forte, porque ele é sustentado por empresas da indústria, Coca-Cola, McDonald's, Nike, Apple, Microsoft, tem tecnologia também? Tem, mas ele não é movido pelo setor tecnológico como o Nasdaq é. Pegou o código aí, pai? Ó, outra pergunta aqui do Gabriel, né? Outra pergunta aqui do Gabriel. Bom dia, Nelson, referente ao PDH e PDL no Candle do dia. Vamos pegar esse aqui também. A de cima aqui já foi respondida. Essas duas aqui ainda não. Dar uma separadinha aqui só para ver aqui. Deixa eu ver aqui. Essa daqui é do Gabriel. Essa daqui é do Tiago. Nelson, explica melhor sobre as, sen as sensações. Fico perdido. Explicar como cada sensação manipular. É sessão, né? Lulu, confirma para mim se é sessão. Corrija aí o texto aí, fazendo favor para gente. Ah, ainda com dúvida no Daily Bias. Tá.
Dele Bias. Vou separar aqui algumas dúvidas, que fica mais simples para a gente poder trabalhar dessa forma. Júlio. Ó, o PR tá aí, eu nem vi, foi mal, PR. Bom dia, meu querido. Ah, pegar esse aqui do Cláudio também. Vou trabalhar com essas aqui primeiro, tá? Depois eu volto aí e pego mais com vocês, tá bom? Vamos trabalhar com essas aqui primeiro para a gente poder ter uma base. Já tem aqui perguntas. Essa daqui, ó, ela já foi respondida. Agora a gente vai para do Gabriel aqui, ó. Gabriel perguntou assim, Nelson, consegue deixar mais claro para mim o MSS, choque? Tenho dificuldade disso no gráfico. Beleza. Vamos pegar o gráfico aqui, ó, e vamos fazer de uma forma simples para a gente poder interpretar o que que é choque MSS, ó. Forma simples, tá? Para poder vocês pegarem. Pode ser qualquer ativo. Estou aqui com o DAX 40 aqui, que me deu um take de 5 para um em um minuto hoje. Aí eu já estou com ele aqui. Eu take de 5 para um em um minuto. Deu nem para entender isso. Não queria tão rápido, não. Fala assim, mentira, Nelson. Você queria sim. Se fosse com um segundo, você ia querer muito mais. Não conta história, não, rapaz. Sessões, né, Lulu? Beleza. Reformula a pergunta para mim, Lulu. Manda de volta aqui, fazendo favor, que eu vou pegar ela, tá? Só reformula ela para mim, que eu já vou deixar aqui para poder pegar ela. Aí você corrige as sessões, por favor. Só porque ela ficou lá para cima agora, já vou deixar aqui anotado aqui. Lulu. Pronto. Vamos lá. Choque, MSS. O que que rola? Primeira coisa, você tem que saber o que que é um choque e um MSS, né? É a mesma coisa. Só para você saber, os dois significam a mesma coisa. Então, o que que rola? Se o mercado está subindo desse jeito aqui, tropa, ó, o que que ele está fazendo? Vou até usar a canetinha que vai ficar melhor. Se o mercado está subindo e fazendo esse padrão, qual que é o nome dessa quebra de estrutura aqui? Alguém pode me dizer? Qual que é o nome dessa quebra de estrutura? Boa, o Breno foi o primeiro, ó. O Breno foi o primeiro. É um boss. Por que que é um boss? Porque o boss ele representa uma quebra de estrutura para continuação do movimento. Então, é o rompimento do topo que está sendo formado ou do último fundo que está sendo formado. Se o preço fez um topo, corrigiu e rompeu ele, ele fez um boss. Se ele foi, subiu, corrigiu, rompeu o topo, ele fez um boss. Se ele subiu, corrigiu e rompeu o topo, fez um boss. Se ele desceu e rompeu um fundo, ele fez um choque. Esse é o Gabriel, né, Gabriel? Esse seria um choque de alta, ó, um choque de baixa, quebrando as características de uma alta. Se fosse dessa forma, ó, mesmo contexto agora, tá? Só que o mercado fez isso aqui, ó, já não é um MSS válido mais. E esse fundo é forte, né, não? Porque ele quebrou a estrutura do topo, correto? Sim ou não? Esse fundo aqui quebrou a estrutura do topo. MSS choque é a mesma coisa, gente. MSS choque é a mesma coisa, tá? Então, esse choque aqui não é validado. Isso aqui é um fake choque.
Contexto de alta, tá? Esse foi o contexto de alta. Beleza, vamos fazer o contexto de baixa também, para ficar claro. É a mesma coisa, o preço desceu, corrigiu, quebrou a estrutura, ele fez um boss. Desceu, corrigiu, quebrou a estrutura, fez um boss. Desceu, corrigiu, quebrou a estrutura, boss. Fez isso daqui e agora quebrou o topo, fez um choque. Aí, quando quebra a estrutura, é venda. Quando quebra a estrutura dentro do contexto certo, dentro da zona de oferta, se estamos falando de venda, é venda, e o mercado tem que retestar a região depois, né? Se o mercado está fazendo isso daqui e fez um choque aqui, o mercado tem que retestar o order block aqui embaixo, aqui, a zona de OTE, com comportamento de acordo com o padrão que a gente ensina. Aí é compra ou é venda. Beleza, agora vamos ver no gráfico aqui, ó. Tá. Agora vamos ver no gráfico, ó. Para ficar bem claro, isso aqui vai ficar clarito, mais clarito para vocês. Cadê meu boss? Tá aqui. Ó, o mercado fazendo boss aqui, fazendo boss aqui. Vamos colocar para girar. Gira o mercado, gira o mercado. Fez outro boss aqui. E agora? MSS choque, quebrando esse fundo aqui que quebrou o topo. Ó, pode crer? Aí agora, ó, vamos ver. Ó, aí agora ele fez um boss aqui, ó, de baixa. Agora ele fez um boss de baixa. PC, hoje é dia de plantão de dúvidas. Nós estamos focados hoje no desenvolvimento, não em operação, tá? É porque você vê perguntando quem está operando, aí você tira o foco da galera, pai. Então, a gente está focado no desenvolvimento hoje. Só para não tirar o foco da galera. A galera já gosta muito de operar. Hoje é dia da gente romper barreiras. Então fez um boss, ó. Vamos continuar observando, ó. Mais um boss, ó. Ó, choque, MSS, choque MSS, choque MSS, MSS, choque, o que que você quiser falar, tá? Qualquer um dos dois está certo. Ou esse fundo, ou esse topo quebrou fundos, né? E esse movimento quebrou. Tá vendo? Ah, Nelson, o mercado vai subir já? Tem que ter contexto. Aqui parece ser um bom contexto para o mercado subir. Aí tem que ver se o mercado tem ação institucional. Tem uma ação institucional e liquidez e está parando numa contraparte de uma FVG, né? Está parando na contraparte de uma FVG. Pode ser que respeite, pode ser que não, porque tem duas forças. Ele está parado aqui no meio de um FVG agora, ó, tá? Deixou uma liquidez aqui e tem uma FVG aqui. Ele pode bater aqui e subir, mas por ele estar batendo aqui e capturando essa liquidez, isso aqui pode ser um falso choque e jogar os preços para baixo por causa do contexto, do cenário. Por isso que tem que ter essa visão. Não é só quebrou estrutura, é compra ou venda. Tem que ter contexto. Contexto, anota assim, ó. Contexto e estrutura é duas coisas diferentes. Contexto e estrutura de gatilho operacional são duas coisas diferentes. Contexto, eu estou numa região de oferta. Estrutura errada, está me dando gatilho de compra. Zona de oferta é lugar de venda, você entendeu? Continua alta, não chegou a buscar a região lá embaixo. Vamos ver se buscou a zona de OTE aqui, mas eu não pegaria.
liquidez ali, não pegou também não, entendeu? Mas o preço subiu. Então, ficou claro o que que é choque, o que que é MSS? Ficou claro, Gabriel? Eu ia morrer e não ia saber os dois a mesma coisa. Bom, essa daqui do Gabriel também foi para cota. Acredito que todo mundo pegou aí, né, tropa? Só coloca para mim, peguei. Quem pegou, peguei. Quem pegou, fala peguei, para a gente poder avançar para o próximo tópico. Já está no caderno. Aí mandou. Agora a gente vai pegar a do Tiago aqui, ó. A gente vai pegar a do Tiago agora. O Tiago colocou, bom dia. Referente ao PDH e PDL, no candle do dia, no candle do dia. Se o candle fechar sem romper nenhum dos dois, o que devo ver e como alvo? Aí a gente desce para gráficos menores, né? Aí a gente desce para gráficos menores. Quando no diário eu não tenho referência, tá? Por exemplo, ó, vamos achar um da hora aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está. Galera, depois vocês voltam com as perguntas, porque agora eu não vou dar atenção para as perguntas enquanto eu não finalizar as que estão aqui, tá? Então não adianta. Se vocês perguntarem sobre o que eu estou explicando, eu falo. Sobre outra coisa, agora não, senão não flui aqui o desenvolvimento. Tá? Agora a gente tem essa pergunta e mais algumas aqui. Daqui a pouco eu falo com vocês. Agora estamos na pergunta do Tiago, que aí flui. Ó, a pergunta do Tiago foi a seguinte: se a vela não capturar nenhum lado nem outro, tá? Não capturar nenhum lado nem outro, o que que eu devo considerar como alvo? Aqui a gente tem que olhar o como ficou a vela aqui, a gente tem que olhar a estrutura do movimento do mercado, se é de baixa, se é de alta, que é o contexto do mercado, e principalmente o que vai dar mais gatilho para a gente base é o time frame menor de H4, H1, porque olhando desse jeito aqui, eu vejo que o mercado, quando eu vou analisar, a gente tem que fazer isso. O mercado estava em alta, fez uma queda muito bruta, alcançando essas regiões aqui onde capturou liquidez, mas pode ser que ainda tenha um interesse de vir aqui embaixo. Então, o mercado ele fez uma forte queda aqui, enquanto ele fez uma alta bem mais fraca. Se a gente olhar o tempo, né, de deslocamento do preço aqui, o tempo que ele levou para sair daqui, para chegar até aqui, e o tempo que ele levou para daqui até aqui é muito menor. O deslocamento foi muito maior, então teve muito mais força na queda do que na alta, tá? Aí vou passar para H4, já que o Daily Bias não está me dando direcional. Eu vou marcar aqui a máxima do dia que não foi capturado, porque o preço pode pegar qualquer uma das duas também. E aí vou marcar a máxima e a mínima do de dentro também. São duas máximas e mínimas, um mercado com um cenário de indecisão. Possivelmente nós vamos ter que esperar a captura de uma das liquidez para poder trabalhar, tá? Vamos trazer para H4. Então, nessa queda aí de dias anteriores, não significa. Então, essa queda de dias anteriores não significa que é queda, Nelson. Mas significa que é queda, o mercado caiu, só que pode ser uma correção para voltar a subir. É uma queda.
Agora, se é uma queda de correção, uma queda de reversão, só a formação de novas estruturas vai dizer. Não tem como eu me antecipar isso, né? Não, ó, coloca assim na sua cabeça, Gustavo, nunca existe sempre no mercado. Quem falar para você assim, ó, sempre vai fazer isso, mentiu. Mentiu na hora, grande. Eu falo na cara de qualquer um. Na cara de qualquer um, isso aí. Falar o mercado sempre vai fazer. Não existe sempre no mercado. O mercado é de probabilidade, né? Eu tô te falando que às vezes acontece mesmo, a gente vê pessoas falando, não, quando o mercado fizer isso, ele vai fazer isso aqui, ele sempre faz isso. Não faz, mano. Não faz. É assim, o negócio, a gente tem que entender que é probabilidade. Existe uma probabilidade do mercado fazer. Coloca sempre isso na sua cabeça, pode crer, Gustavo? É todo mundo que está aqui, na verdade. Todo mundo, coloca na sua cabeça isso. O mercado, ele não faz sempre alguma coisa. Ele tem probabilidade. Quando eu virei essa chave, eu melhorei bastante as minhas operações. Porque às vezes eu entrava em operação falando, não, o mercado fez isso, agora ele vai fazer isso. Uai, que é isso? Então, meu filho, é só esperar fazer isso e fazer aquela entrada sempre que nunca vai estar errado. Não é assim. Aí eu peguei e falei, rapaz, miserável, esse trem tá me enganando tem um tempão. Aí comecei a tratar tudo como probabilidade no mercado. É, comecei a tratar tudo como probabilidade no mercado. Aí agora o que que eu tenho que fazer aqui para vocês pegarem a visão? Se eu não sei qual é o maior direcional do mercado porque ele não capturou a máxima nem a mínima do dia anterior, eu vou colocar em H4 agora para me poder ver as possibilidades. A primeira coisa que eu sei é que o preço está em uma região de demanda. Então, se o preço está em uma região de demanda, a maior probabilidade é que eu vou pensar em compra. Mas como eu vou pensar em compra, né? É o como a gente vai ver aqui agora. Como que eu vou pensar em compra? A gente vai ver aonde está a liquidez interna e liquidez externa. Passar para H1 que vai ficar melhor. Ó, em H1 o preço continua forte, deixou um gap aqui de abertura que fechou ele, tá voltando, o preço ainda tem força, ainda pode chegar aqui embaixo ainda, mas depois que chegar, se chegar, pode começar a querer reverter. Querer reverter para voltar para uma alta, né? Querer reverter para voltar para uma alta, tá em H2, tem problema não, mesma coisa. Fractal. Para voltar para uma alta? Pode ser para voltar para uma alta ou pode ser para corrigir e continuar abaixo. Ele pode fazer isso e isso, e pode fazer isso e isso. Isso daqui é o que eu falei ontem com vocês sobre criações de probabilidade. Às vezes vocês entram para o mercado, às vezes vocês acordam, vem para o trade para operar, você já abre o gráfico e já vê a estrutura e fala, rapaz, ó, aqui eu vou fazer isso, e coloca uma coisa na cabeça. Você tem que construir probabilidades, né? Uma coisa que eu te aconselho depois do conhecimento que você pegou ontem é nunca abrir o gráfico antes de olhar o que está acontecendo na economia, tá? Quem está na TG aí vai pegar esse código pesado aí nos próximos dias aí com relação à macroeconomia. Ó, vamos ver o que que vai acontecer. Aqui é o PDL, aqui é o PDH do dia agora, tá? Anterior, e aqui é o PDL, o PDH, ó, PDL e PDH do outro dia que não foi capturado pelo interno. Vamos ver o que que o mercado vai começar a fazer. Colocar em M15 aqui para ficar melhor. Qualquer coisa eu refino depois. Capturou ali, ó, o PDL, ó. Capturou fraquinho, o mercado ainda está se... Aí, ó. Foi lá em cima. Você tem que estar preparado. O mercado agora, ele está indo para ir direto? Ele parou em que região? Qual é o alvo que o mercado parou? Capturou o PDH, capturou o PDL, quer dizer, e foi capturar o PDH. Deu direcional. Se ele vai subir agora, se ele corrigir, a gente consegue pensar em trabalhar um trade a favor do movimento. Se ele continuar alta e capturar a liquidez e preencher lá em cima,
a gente poderia pensar em vender depois que ele chegasse lá em cima. Então você vê que o mercado ele direciona. Aqui eu não ia pegar nenhum trade antes dele capturar uma liquidez de um lado para ir para outro. Ele poderia capturar embaixo, poderia capturar em cima. Capturou de um lado, foi para outro. Pode ter a possibilidade agora do mercado fazer isso daqui, tá? Ou o mercado trabalhar muito aqui nessas regiões e dar padrão de venda. Ó, continuou subindo, não quebrou. Opa, quebrou uma estrutura aqui, ó, agora. E capturou liquidez, né? Fez o choque aqui, capturou liquidez dos topos, deixou um gap lá, tem espaço para corrigir ainda. Então poderia pensar em comprar aqui embaixo, dependendo de como que o preço chegar nessas regiões aqui, ó, azulzinha, e pensar em vender aqui nessas regiões aqui, ó. O mercado capturou liquidez de baixo, liquidez de cima, ficou flat. Voltar para o diário aqui, apagar tudo. Então, ó, o mercado ele capturou o PDL e subiu. A gente está onde? Numa região de quê? De demanda. Eu falei, o que que é melhor? Comprar. Então, o preço capturou, o PDL está na região de demanda, focar em gatilhos para compra. Então, tipo assim, não tem como eu definir para onde ele vai quando ele não dá direcional. Tiago, a gente vai esperar que ele manipule uma das regiões. Se ele não capturou a liquidez, a gente espera a captura da liquidez e o direcional do ativo, se é de alta ou se é de baixo. Se ele capturar embaixo, provavelmente ele sobe. Se ele capturar em cima, provavelmente ele desce. Tudo probabilidade, né? Tudo probabilidade, nunca uma regra fixada, tá? Vocês nunca vão me ver falar que é uma regra fixada. Ficou claro aí o Daily Bias? Questão do dia de indecisão? Ó, o mercado não capturou nenhum dos dois lados nessa situação aqui, ó. O que que eu vou esperar aqui no nascimento da vela? Eu vou esperar que capture. Se abrir aqui e capturar embaixo e der gatilho de compra, eu tenho possibilidade de comprar. Se fizer o contrário, se abrir aqui e subir e capturar lá em cima, eu tenho possibilidade de vender. Só para finalizar, para ficar mais claro. Teria que capturar o PDH, ué. Mais interessante seria capturar o PDH, Júlio. Mas não é uma regra. Vai depender do H4, vai depender de contexto, né, tropa? Vai depender muito de como que está o contexto. Se o contexto estiver muito favorável e não tiver base para o preço buscar o PDH, ele pode manipular a liquidez interna e continuar o movimento, tá? Ele pode manipular a liquidez interna. Vamos supor que é assim, ó, tá? PDH lá em cima, PDL aqui embaixo. Ah, para cair tem que manipular o PDH. Não, hein? O mercado pode subir aqui pegar a liquidez interna que foi formada, capturar essa liquidez, encher o tanque e dar gatilho vendedor. Não necessariamente precisa, por isso que depende de contexto. PDL e PDL é um suporte, é uma região de liquidez baixa, né? É um suporte de certa forma, mas é uma região de liquidez, nós consideramos liquidez, né? Mas é uma região de suporte. Suporte é uma região de liquidez.
Ficou claro essa explicação, essa parte da explicação do Daily Bias, quando ele fica ali dividido? Vocês conseguiram entender? Quem falou, quem pegou, fala peguei. Guarda as perguntas aí de vocês aí que a gente já vai falar delas. Primeiro a gente vai finalizar essas que estão aqui, ó. Natanael, muita informação boa. Tamo junto, paizão. Quem? Eu nem vi. Eu vi um textão ali. Aragão. Peguei. Beleza, agora a gente vai para a pergunta do Júlio, né? Vamos para a pergunta do Júlio agora. O Júlio perguntou assim, ó. Ainda ando com dúvida no Daily Bias. Senhor, no caso, identifiquei um PDH e até no H4 e H1 está em uma estrutura de baixa. Ou em vez disso, um SMM, MSS de baixa. O que faço? Será que espero um padrão para fazer a compra? Vamos lá, vamos tentar desvendar isso aqui, tá? Ó, ainda estou com dúvidas sobre o Daily Bias. Identifiquei um PDH, beleza. Deixa eu colocar aqui, ó. Essa sigla que tenho que aprender e fixar na mente. Repetição, irmão. Repetição. Vocês querem aprender o código? Porque o foco de vocês não é esse. O foco de vocês é desenvolver operacional. Vocês não querem treinar mindset, não. Não vou falar. Isso aí vocês não querem, não. PDH. Aí entra no H4 e H1 e está em uma estrutura de baixa. Fez um MSS de baixa. O que eu faço? Beleza. Tá, beleza. Peguei o código. O PDH está lá em cima. Então, a gente tem uma vela aqui, ó. PDH está lá em cima. E em H4 ele já está vendo uma estrutura de baixa. O mercado já quebrou uma estrutura e fez um choque, um MSS. Ele está vendo uma estrutura de baixa em H4 e em H1. O que que ele faz? Ele espera capturar o PDH ou ele vende? Depende do contexto e onde os preços estão. Qual é a estrutura completa? Por exemplo, aqui, ó, vamos fazer uma simulação para vocês entenderem. Quando eu falo depende do contexto, eu sei que muitos de vocês falam, tá, mas e aí? Qual é a parada do contexto, né? A parada do contexto é essa aqui, tropa, ó. Deixa eu pegar o ponto fixo aqui que ele vai me ajudar agora. Parada do contexto é essa daqui. Se o preço está me dando um gatilho de venda aqui, mas não capturou o PDH, mas o mercado está vindo de um movimento de correção, parou em uma região HTF muito forte aqui depois de ter corrigido, está dando um gatilho muito forte de baixa, eu não espero capturar o PDH dependendo do contexto aqui. Por quê? Porque o mercado já preencheu a oferta, já está capturando liquidez que tem aqui, já chegou em região institucional, ele já capturou combustível aqui para poder gerar uma queda no curto prazo. Então, se o preço já atingiu regiões e eu estou a favor de uma baixa dentro do contexto, isso me favorece pegar esse trade sem que o PDH precise ser capturado. Agora, se eu estou num cenário em que o mercado veio descendo devagar, aí desceu aqui, começou a ficar lateralizado, se ele não capturar o PDH aqui ou o PDL, fica difícil para mim poder operar. Já fica complicado. Por quê? Por causa do contexto ser diferente. Agora tem muita liquidez externa aqui, então o preço tem que manipular uma dessas regiões para ficar mais favorável para o meu trade. Aí seria interessante ele voltar, manipular o PDH e dar o gatilho de venda novamente. Então, tipo assim, depende do contexto. Não teria combustível para descer. Então, é uma especulação. É uma especulação, não teria o combustível para descer.
porque o mercado está lateral, ele está acumulando, né? Ele não está em tendência conforme o contexto anterior que foi montado. Então, tipo assim, quando eu falo assim, eu já vou até pegar essa pergunta, tá? Eu já vou até pegar essa pergunta, porque essa pergunta aqui, ela é uma pergunta que vai embasar muita coisa. Eu já vou pegar essa pergunta e vou incluir ela aqui. Não é a do Lulu, depois eu vou pegar a do Lulu. Essa daqui. Qual é a diferença entre contexto e estrutura? É isso daqui, ó. Isso daqui vocês têm que pegar, porque se não aprender, não adianta. Eu estou num contexto de alta, de alta. E aí eu estou lá em cima em uma zona de oferta, altamente precificado o mercado, altamente precificado. E aí a estrutura formada aqui agora é uma estrutura que está me engatilhando uma compra, tá me falando assim, compra, tá vindo capturar liquidez, atingir zona de OTE, falando para me comprar uma estrutura de compra em um contexto final de alta. Essa estrutura é uma estrutura de indução, porque aqui não é lugar de comprar, aqui é lugar de vender. Entendeu? Aqui não é lugar de comprar, aqui é lugar de vender. Aqui a compra está muito mais arriscada. O mercado já está falando isso, que a compra está arriscada nessas alturas, porque precificou, subiu demais, já está caro, precisa de correções. E aí a pessoa compra aqui, às vezes tem até sucesso. O mercado volta, manipula, paga o take, depois desce. Mas já é um risco aqui fazer essa operação, porque o mercado pode bater aqui e vir caindo para depois subir, porque necessita de correção. Então, o contexto ele é de alta, só que é uma alta no final do seu movimento já, um ciclo saturado de alta. O preço fez uma impulsão, corrigiu, impulsionou, corrigiu, impulsionou, corrigiu, foi perdendo força, o cenário que o preço está comprimindo, sabe? A gente avalia tudo isso, tropa. Por isso que vocês têm que estar junto com a gente na TG. A gente avalia tudo isso, o tamanho da expansão do movimento, aí começa a diminuir, aí começa a diminuir e comprimir cada vez mais. Então não é lugar de comprar mais, é lugar de vender. Os compradores estão saindo de jogo e quem vai atuar agora são os beer. Isso, espera o MSS. Tem que esperar o MSS. Sempre espera o choque. Ou MSS. Sempre aguarda. É, tum, tum, tum. Então, tipo assim, contexto é uma coisa, estrutura é outra. A estrutura está dentro do contexto, tropa. Vocês conseguiram entender isso? Que a estrutura está dentro do contexto? Totalmente diferente, ó, disso daqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Contexto. O mercado capturou liquidez e está iniciando uma alta agora confirmada. Capturou liquidez aqui, corrigiu, capturando essa liquidez aqui. Isso aqui é uma alta formada, uma estrutura que está falando para mim o quê? Que eu posso comprar, porque eu estou no início do movimento. Então, uma estrutura tá dentro de um contexto altamente performado para poder fazer a compra aqui, totalmente diferente do contexto anterior, que o preço está lá em cima. Isso é diferença entre contexto e estrutura. O contexto, né, a estrutura tem que estar dentro do contexto certo. Se a estrutura estiver dentro do contexto errado, anota essa frase. Vocês querem anotar essa frase? Se a estrutura estiver dentro do contexto errado, é indução. É indução. Aí você não entra nesse negócio para você não ser manipulado. Então, contexto é oferta e demanda? Contexto é oferta, demanda, estrutura, tudo junto. A estrutura está dentro do contexto. Para falar sobre isso é uma aula, bem. Para pegar tudo, só para você ter ideia. Ah lá, pegou. Tá bom, abriu a mente. Então, estrutura e contexto tem que estar dentro do lugar certo. Se o mercado está me dando gatilho de compra, tropa, se o mercado está me dando gatilho de compra,
e eu tô lá em cima na oferta, isso aqui é indução, pô. O mercado está me induzindo a comprar numa região em que ele vai jogar os preços para baixo, porque eu estou em uma zona de oferta. E aí é lógico que depende da estrutura como o preço foi buscar essa zona de oferta. Por isso que eu falo que o contexto e estrutura estão ligados. Se o mercado trabalha dessa forma, ó, aqui tem um alvo e aqui tem um ponto de partida. Se o mercado vai buscar o alvo dessa forma, tropa, ó, capturou liquidez, subiu, capturou, corrigiu, corrigiu, subiu, corrigiu, subiu. O mercado ele vai em alta e provavelmente ele atinge o alvo e não corrige. Ele fica. Por quê? Porque ele foi a sessão inteira corrigindo e preenchendo demanda e capturando liquidez para poder chegar no seu objetivo. Agora, a virada de chave para você está aqui, ó. Vocês veem a diferença do que é entender o mercado. Se o preço faz esse movimento e sobe desse jeito aqui, ó, na sessão, quando ele atinge o alvo, ele retrai. Por quê? Por causa do contexto. Ele exauriu a alta toda sem fazer correções. Aqui ele não exauriu a alta toda, ele foi fazendo correções específicas de forma natural, né? Que esse seria, por assim dizer, o movimento natural do gráfico, com mais harmonia, para poder chegar no seu objetivo. Os índices é mestre nisso aqui. Esse padrão aqui é o padrão que eu aplico nos índices, né? Se o índice estica demais o dia inteiro e não dá oportunidade, pode pegar no dia uma venda. Final do dia vai dar venda. Se ele subir corrigindo e jogando os preços para cima, não vai dar venda, porque ele não subiu fraco, ele subiu forte. Contexto e estrutura. A estrutura precisa estar dentro do contexto certo. Vocês entenderam isso? Fala, peguei. Peguei, faz que nem o PC, coloca o emoji na cabecinha estourando. Ô, Cleide, depois que eu terminar as perguntas aqui, eu falo, eu pego a sua, tá? Só você segurar a onda aí, que eu falei que eu vou terminar aqui, e aí eu pego, tá? Ela já tá aqui salva aqui, só que você tem que aguardar aí, para me poder conseguir fazer, que não dá para poder pegar de todo mundo. Tem que terminar aqui essa daqui primeiro. Mas já tá aqui, ó. Já salvei ela, depois eu vou olhar ela. Pronto. Então, falei aí sobre contexto e estrutura, ó. Falei sobre contexto e estrutura já. Deixa eu colocar isso aqui. Tá, agora do Júlio aqui, ó. Ah, não, Delibi, já falei também do Júlio aqui. Ah, não, do Júlio eu tava falando. A dúvida do Delibi. Ah, não, falei. Falei o que que podia fazer, já foi também. Que eu introduzi o contexto, né, para vocês aqui. Aí agora é do Cláudio aqui, ó. Agora é do Cláudio. Bom dia, uma pergunta sobre operacional. Vocês focam mais no FVG que order block? Normalmente acima de uma FVG tem um OB ou o preço tende a parar no FVG? Então, isso aí é setup. Isso aí que você falou é setup, tá? Como assim, Nelson? Setup. Explica, por favor, aí como assim? Setup. O mercado está aqui se desenvolvendo, capturou uma liquidez em cima, zona de oferta, tá? Para contextualizar, quebrou a estrutura, fez o MSS, deixou uma FVG aqui e deixou um order block aqui, tá? O mercado fez esse movimento. A gente usa a FIBO de OTE, tá? A gente utiliza a FIBO de OTE para poder trabalhar, medir as zonas e regiões. E aí é o seguinte, é setup, o preço, o lance é o preço não passar esse topo aqui, tropa. Entenda isso. Por que que é setup, tá? Por que que é setup? E o lance é não passar esse topo. O que que diferencia aqui agora? Só a vantagem
de stop menor e maior. Por exemplo, a pessoa que pega no FVG aqui junto com o 62 e coloca o seu stop lá em cima e o seu take aqui embaixo, ela tá pegando. Nem 2 para 1 ali, ó. Ah, Nelson, mas aí eu desço mais aqui, ó, o trade lá para baixo para poder dar o 2 para 1, tá? Mas se o mercado volta daqui para lá, ó, esse daqui é o alvo primário. O preço pode bater lá em cima, pode voltar até aqui e voltar para lá de novo. Esse aqui é o alvo primário. Então, não adianta eu querer ir além, muito além desse alvo aqui, tá? Então, aqui já não daria um 2 para 1, não ficaria interessante. Vamos ver quem pegar na 70, no 66 ali, entre order block e FVG. Esse daqui já pegaria um 2 para 1. Agora, quem pega lá em cima, lá no 79, junto com o order block, ó, 3 para 1 dentro do contexto. E aí, o que que acontece? Nelson, tá, mas e aí? O problema é ele não pode passar o topo. O stop de todo mundo está no mesmo nível. O stop de todo mundo está no mesmo nível. Agora, quem pegou aqui vai ter que pegar e aceitar, às vezes, menos de 2 para 1. Quem pegou aqui está pegando 2 para 1. Quem pegou aqui está pegando 3 para 1. Essa é a diferença. Então, tipo assim, o preço ele vai respeitar, às vezes, o FVG, às vezes ele vai até o order block, só que o lance é ele não rompeu o topo forte ou o fundo forte que foi formado. O que fazer se não buscar? Só aceitar, ué. Só aceitar. Você tem que ter um setup, gente. Você não tem que querer operar. Na verdade, eu vou falar uma coisa para você, PC. Tem nem que aceitar. Eu não trabalho a aceitação das coisas. Já estava no plano. Né? Já estava no plano. Se eu só opero na 79 e às vezes na 70. Mas o meu lance é 79, porque eu só operava em order block. Aí passei a operar no 79, que às vezes o order block está um pouquinho acima dela. Se o mercado vem aqui, ó, bate aqui e vai, ele não me pega. Ele não me pega. Ah, vou chorar, velho. Falta de profissionalismo. Falta de entender o que é o mercado. Falta de maturidade. Sabe por que eu estou falando isso com vocês? Vocês têm que anotar esses problemas que vocês têm para tratar. Você está na frente do gráfico, tenha um papel e uma caneta na sua mão, e toda hora que você pensar numa coisa errada, anota ela. Seu cérebro fala assim: sai da gestão, rapaz, opera mais um trade aí, tá? Anota esse negócio. Anota e reflete nisso. Anota e reflete. Fala, cara, por quê que eu estou pensando nisso se isso daqui me tira do meu planejamento? Por que que eu estou pensando nisso se isso me tira no plano? Qual que é o intuito de eu querer fazer isso se isso me leva para longe do meu objetivo? Por que que eu estou pensando? Você começa a se questionar. E aí você quer ouvir a mágica do negócio? Quanto mais você se questiona sobre os seus erros, na hora que o seu pensamento vem, você está perceptivo a ele. Aí na hora que ele vem, você fala, show, aqui não. Já te conheço. Você vai falar desse jeito para ele. Já te conheço. É assim que você vai falar para ele. Já te conheço. Você não vai ter sucesso aqui comigo dessa vez. Por quê? Porque você anotou e você resolveu isso. Porque você não pode ficar pensando em entrar com US$ 100 numa operação se você só pode entrar com 50. Você não pode querer pensar em fazer mais uma operação se o seu limite de operação por dia é uma. Você não pode querer operar na sessão de manhã e na sessão da noite, porque tem duas sessões dentro da TD Generation. Tem duas sessões, pai. Vou operar de manhã, de noite. Aí bate take de manhã, bate loja de noite, bate take de noite, bate loja de manhã, ficou a mistura. Porque o mercado é cíclico. Aí fala, pô, não tem resultado. Não, você não tem disciplina. Não é que você não tem resultado, você não tem disciplina. A disciplina vem antes do resultado. Pode perguntar qualquer trader que está aqui no nosso ecossistema tendo resultado hoje. Pode perguntar qualquer um deles.
O que veio primeiro? O resultado ou a disciplina na marra? Agora eu vou falar assim. O resultado ou a disciplina na marra? O que veio primeiro? Está doido, rapaz. Se a disciplina não bater, o restante não dá certo. Eu já fui muito. Eu sou bom analista, tropa. Eu sou muito bom analista. Só que houve uma época que eu achei que a minha assertividade deveria superar o mercado. Deveria superar o mercado. Eu sou assertivo, então tem que superar o mercado. Tomava um loss, espera aí que eu vou resolver esse negócio. Deixa eu fazer outra operação. Aí tomava o loss, agora eu resolvo. Você quer ver? Coloca o dobro aí. Coloco 4 vezes mais esse negócio aí. Quando foi vendo, filho, bola de neve, tá? Então, padronização é a chave para essa resposta aqui, cara. Padronização. Lulu, vou chegar lá, Lulu. Vou chegar lá. Tem mais perguntas aqui antes da sua, tá? Vou chegar lá. Então, tipo assim, padronização é a chave. Quem não tem setup, tá? Quem não tem setup não tem sucesso no mercado. Se hoje você opera, tá? Se hoje você opera no 62, amanhã no 79, aí depois no 70, aí depois você opera só no order block. Se você fica mudando, você sabe o que que acontece? Você sabe o que que acontece? Você fica indeciso na hora de operar. O mercado tá vindo aqui na 60, pô, será que eu pego aqui? Será que eu pego aqui? Aí o mercado, não, vou esperar na 70. Aí o mercado sobe mais forte, não, agora eu vou pegar no order block. Aí o mercado desce. Fala, putz, caramba, devia ter pego ali a confusão que você constrói dentro da sua cabeça. Aí depois você fica sem confiança, porque uma hora você não pega, o mercado respeita, a outra hora que você pega, o mercado dá stop. Aí você fala, não é possível. Mas é por que que é possível, sim? Porque não tem um padrão. Então, é possível porque não está padronizado. Quando você padronizar e repetir a mesma coisa diariamente, isso já não vai mais acontecer. Por que que eu falo isso? Porque uma hora o mercado ele dá o stop em um modelo operacional para dar take no outro. Você pensa que não, gente? Ó, SMC, beleza. SMC. Tem vez que o mercado ele trabalha perfeitamente dentro do SMC, captura, quebra estrutura e vai embora. Mas tem hora que ele trabalha perfeitamente também dentro do quê? Do- Vocês não gostam muito, não, mas é do price action. Rompeu aqui, às vezes o mercado pega e vai embora. Quem já viu isso acontecer e o mercado não capturou liquidez e subiu? É indo embora, o pullback funcionando. Então, tipo assim, não deixou o institucional trabalhar aqui. O cara que aplica o SMC ficou de fora dessa operação. Mas o cara que opera o price action pegou ela. Mercado é cíclico, né? Mercado é cíclico, então você tem que ter um padrão operacional, porque ele muda. E aí, você, com uma gestão alinhada e um método operacional que tem um nível de assertividade que corrobora com a gestão, você consegue ser lucrativo. Você viu que o Alves mostrou para vocês que tem como ser um perdedor lucrativo. Então, nunca vai estar na assertividade. Quando você tirar esse peso das suas costas, você vai ver que o sucesso no mercado é mais fácil de ser alcançado. Fácil não, simples. Vocês entenderam o que eu falei aqui agora? Quando, tá? Quando vocês tirarem o peso das costas de vocês, que vocês precisam ser assertivos no mercado, o resultado vai mudar na vida de vocês, tá? O resultado vai mudar na vida de vocês. Por que que eu estou falando que o resultado vai mudar? Porque é um peso que você está carregando nas costas que você não precisava estar carregando ele. É um peso. Nós carregamos um peso absurdo quando a gente acha que tem que ser assertivo no mercado e não tem que ser. E não tem que ser. Vocês estão pegando a visão ou não, tropa? E você estava perguntando, perdedor lucrativo com 2 para 1 dá. 2 para 1 dá, ué. Claro que dá, ué.
Só você fazer as contas. Se você fizer, você perder 4 dias e fizer 3 dias de take no 2 para 1, você já está no lucro. Você não está nem no 0 a 0, você já está no lucro. Mercado não é sobre assertividade, é sobre um plano. É um planejamento. A maioria das pessoas não conseguem se desenvolver no mercado por causa disso, que não entende que é um simples plano. Parece um negócio confuso demais, porque a gente quer ver resultado, fruto, troca. A gente quer ver fruto, só que não tem como ver o fruto antes do tempo. Quando você planta uma semente, tá? Meio-dia. Ah, tá, que eu fiz errado. Quando você planta uma semente, tropa, você tem que entender isso. Você compra uma, na verdade. Compra uma semente laranja. Ela te fala qual que é a identidade do fruto e fala quanto tempo, tá? Vai demorar para dar o fruto. Aí você está plantando a semente, quer colher antes. Tem que saber tudo isso. Tudo isso tem que estar no plano. Se não tiver, tem uma aula lá no módulo Oficina da Mente, que é o Projeto Semente 2.0. Se eu fosse vocês, eu assistiria aquela aula lá que vocês vão ver que o problema não é fazer grana no mercado, o problema é entender a engrenagem do mercado. O problema não é, mano, fazer grana no mercado. Fazer grana no mercado é fácil, velho. É fácil. Loucura poder dizer isso, mas é fácil. Nelson, mostra os horários do DAX. Rapaz, eu tirei. Eu te mando depois, André. Eu te mando depois, tá? Bom, vou fazer a da sessão aqui agora, tá? Vou falar só. Ah, não, da sessão não tá aqui. Aquela ali é a última. Vou falar da sessão agora. Perguntou para mim qual é o comportamento da sessão, explicar a sessão, como que ela funciona, qual é o mecanismo. O que que você tem que entender? Ásia, Londres e Nova York. São 3 sessões que a gente trabalha, tropa. 3 sessões. A Ásia está de cinza aqui, Londres de azul e Nova York de amarelo. Qual que é o papel da Ásia? Quem sabe qual que é o papel da Ásia aí, tropa? É isso dentro da maior probabilidade, tá? Dentro da maior probabilidade. Qual que é o papel da Ásia? Gerar liquidez. Boa. Então, a Ásia está trabalhando, né? Sessão da Ásia começou aqui 9 horas, 8 horas no pré-mercado, trabalhando lateralização. Londres. Qual que é a intenção de Londres quando Londres vai começar? Manipular. Então, se a gente tem liquidez aqui e temos liquidez aqui, tá? O mercado pode manipular um dos dois lados e direcionar. E é aí que entra a contextualização junto com a narrativa. Se o mercado capturar a liquidez de baixo, tropa, e jogar para cima e você está numa zona de demanda, vocês comprariam aqui? O mercado está numa zona de demanda e está capturando liquidez. Tem que comprar. Tem que comprar. Tá? E aí, isso aqui seria Londres fazendo a manipulação dos fundos, capturando a liquidez que foi acumulada, quebrando as estruturas de topo, fazendo um range com uma ação institucional, e a gente traçaria a nossa fibra de OTE aqui para poder pegar esse trade que poderia se desenvolver tanto em Londres quanto em Nova York, né? E aí o mercado, vamos supor que o mercado se desenvolveu dentro da nossa narrativa, em Londres ali, e tem um alvo lá em cima. Tem um alvo lá em cima dos preços. E o mercado atinge lá em cima, lá, chegando já a Nova York, 10h30, 10h40. Qual que é a probabilidade aqui, tropa?
É isso aí. Ou vai reverter ou vai corrigir. Temos que ter os dois pensamentos. Vai corrigir, ou pode corrigir para no outro dia continuar alta, né? Não significa que pode ser já uma reversão. Pode ser uma correção, mas pode ser uma reversão também. Mas essa é a probabilidade. Então é assim que o método AMD funciona, dentro das sessões, tá, tropa? Mas é só esse modelo de AMD que existe? Será que é só esse modelo? Quem vai me dizer aí no chat aí? Tem alguém para me dizer no chat? Não? Tem mais? Então agora eu vou pedir um favor aqui, às honras de um cara que domina os modelos de AMD para poder passar uma visão para vocês, tá? Vou chamar o Aragones aqui. Já desmutou aí, Aragones? Desmutado, muito bom dia pra todo mundo. Vou chamar o Aragão aqui, que o Aragão vai dar um show para vocês aí agora, tropa, na questão dos modelos de AMD e como que funciona para vocês entenderem. O cara é brabo, domina muito esse assunto, ficou Deixa eu aí. só achar. Cadê, mano? Como é que. Aqui. Vou deixar o Aragão passar essa visão para vocês, depois a gente volta com as dúvidas lá, que ele vai passar uma visão massa para vocês do AMD aí, que o Aragão se desenvolveu muito no AMD, estudando o AMD durante bastante tempo, e a visão do AMD dele é top, tropa. Então, como ele tá aí, nada melhor do que a gente pedir alguém Muito, muito, para muito. poder passar. Deixa eu só achar aqui o PDF, né? Todo mundo tem talento dentro da TG, tropa. O Aragão disruptiu no AMD aí, mano, na estrutura do AMD. Vocês vão pegar um código massa aí. Vocês que estão na semana gratuita aí, 10K agora, vocês aproveitam o que vai ser passado para vocês, tá? Porque vai ser disruptivo. Anota tudo, tropa. Anota tudo, já coloca aí, já vai desenhando no caderno. Vocês vão ver o terror acontecer agora. Boa. Achei aqui. Deixa eu limpar aqui também o gráfico, né? O papel da seção de Nova York. Seção de Nova York, ela pode continuar a tendência, ô, Natanael, ela pode reverter, ela pode corrigir. Você vai ver agora. Agora você vai ver as maiores probabilidades, né, do mecanismo AMD em alta eficiência aí. AMD é vida, né? É vida, você é louco. AMD é vida. Entendeu a AMD, entendeu liquidez, entendeu o contexto, estrutura de mercado, acabou, ué. A parte Deixa eu técnica abrir tá aqui o Zoom. dominada. Deixa eu só mandar o PDF pra cá. Isso aí. Tá pra compartilhar já? Tá? Não, mas eu quero saber se todo mundo já pegou todas as dúvidas, tudo que o Nelson passou aqui, né? Já entendeu sobre a estrutura do mercado, entendeu sobre gatilho, entendeu já todo operacional. Já pegou, já tá bem enfatizado aí com o nosso operacional, né? Tem que ter sanado todas as dúvidas. O que é o MD, a gente não gosta de usar, não. Essas coisas aí, a gente usa o AMD. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui O com que quis vocês. dizer? Não sei. Esse MD aí me lembrou outras paradas. É, MD a gente deixa Esse MD me para lembrou uma outra tese. 2019, rapaz, 2018. Que doideira. Deixa eu abrir aqui o chat de vocês. Não é de Deus, não, gente. Vamos Não é lá. de Deus, não. É, tropa, ainda bem que vocês não me conheceram lá. Vai lá, Aragão, fica até quieto.
Vamos lá, vamos lá. Bom, como a gente falou, sessão de mercado, né? O Nelson estava explicando agora para vocês. Sessão de mercado funciona de qual maneira? Sessão asiática, ela gera liquidez para a sessão de Londres, né? A sessão europeia, que é a sessão de Londres, ela captura a sessão da Ásia e gera uma tendência. E a sessão americana, ela reverte a sessão de Londres ou segue a tendência. É os dois papéis que Nova York pode fazer. Então, esse é o padrão básico, né? Que a gente aprendeu de primeira instância aí sobre o papel AMD, né? Que é o Power of Three. Vamos lá. AMD, acumulação, manipulação, distribuição e entrega, né? Que é o Power of Three. Então, a gente sempre Dá vai ter um num zoom, dia de Aragão. baixa. Oi? Dá um zoom na imagem. Dá para dar um zoom? Deixa eu ver. Dá. Ixi, tá em PDF, acho que não vai não. Rola aí, ó, nem rolando o mouse, ele não vai? Nem rolando o mouse. Aí aqui já vai para sessões. Pode crer. Só vai dar para fazer no Ctrl mais, não vai não? É, deixa eu ver. Também não. Não vai Deixa eu não. ver Mas dá só. para ver. Tá dando para ver aí, tropa? Vocês? Vocês conseguem ver Conseguiu ver aí? direitinho? Que aqui é só um esboço mesmo, né? É, ele Da, vai passar da no abertura gráfico. do dia. Beleza, Entendeu? beleza. A gente sempre vai ter aí. Deixa eu até abrir aqui o meu. Cadê? Meu point fix. A gente sempre vai ter, num dia de baixa, a abertura do mercado, a máxima do dia, a mínima do dia e o fechamento. Isso num dia de baixa. No dia de alta, a gente vai ter a abertura, a mínima, a máxima e o fechamento. Esse é o padrão que vai acontecer todo santo dia. Todo santo dia você vai ver esse padrão acontecendo numa vela diária. Aí a gente vem aqui para a questão de ciclo AMD, né? O que pode acontecer de várias maneiras, segue alguns exemplos do AMD. O que a gente vai ver? Londres manipulou, Nova York entregou. Então a gente vai ver o primeiro passo do AMD é a gente vê Ásia lateralizado, Londres capturando e Nova York vindo fazendo a reversão de Londres. Esse é o papel que a gente mais vai ver no gráfico acontecer. Só que não existe só esse padrão do AMD. A gente vai ver outros padrões que acontecem muitas das vezes, que é onde às vezes a pessoa acaba tomando stop no dia que você acha que vai reverter aqui o preço. Aí você acha que vai vender nessa região, acreditando que Nova York vai reverter, Nova York vem e continua essa tendência de alta. E aí eu vou te mostrar alguns padrões que você pode estar utilizando e ter um feeling dentro do mercado, para que quando ocorrer esse tipo de sentido, você já se preparar não para o mesmo dia, mas sim para o próximo dia. Vamos lá. O próximo padrão AMD seria o quê? Ásia lateralizado, Ásia lateralizado, Londres captura e entrega. E aí você acredita que Nova York vai reverter? Não, Nova York ela vai continuar a tendência. Por que que Nova York continua a tendência aqui? Porque a liquidez que tinha na Ásia foi capturada dos dois lados. E toda vez que o preço captura essa liquidez dos dois lados, ela não tem mais liquidez para buscar. Então o que que vai acontecer? Ele vai seguir só a tendência de Londres. Então Nova York, quando abre, ela só volta para dentro de uma região que quebrou a estrutura e continua seguindo a tendência de queda ou de alta também. Esse é um segundo padrão que acontece bastante também no gráfico. Esse terceiro padrão raramente vai acontecer, mas quando acontece você já vai ver que Nova York vai fazer todo o papel, que é Ásia lateralizado, Londres fica flat também lateralizado e abre Nova York manipulando e entregando o movimento. É raro, mas acontece. E quando acontecer, você já tem esse sentido, que quando Nova York capturar, ela vai seguir outra direção. E aí a gente agora entra para um padrão que acontece a cada uma vez na semana, esse padrão acontece. Que é o quê? Ásia em tendência, Londres manipulando, Nova York também só manipulando. Pô, isso daqui vocês vão ver muito no gráfico. Isso daqui vocês vão ver muito no gráfico e eu vou trazer exemplos no gráfico de como você pode operar. E aí, no próximo dia, o que que vai acontecer? A gente tem uma perspectiva de uma entrega total. Pode ser que pode haver mais uma manipulação? Pode. Pode acontecer mais um dia de alta. E aí a gente tem que entrar em outros fatores. Quais são os três fatores que podem acontecer no mercado? Primeiro, a macroeconomia que move o mercado. Segundo, as estruturas de mercado, né? Liquidez externa e interna. E em terceiro, vem as sessões AMD. Então tem que ficar atento a todo esse tipo de situação. Mas, vamos supor, primeiro dia, manipulação total, o preço não fez entrega. O que que vai acontecer? Quando abrir Ásia, vai ficar lateralizado, Londres já começa a entregar e Nova York também continua entregando.
Isso tem um operacional que eu comecei a fazer um estudo de entrega e depois eu passo isso daqui para vocês também dentro da TG, tem na aula de plantão de revisão. É um padrão que acontece muito também. E o segundo padrão que acontece bastante também é o quê? Ásia lateralizado, Ásia lateralizado, Londres captura, faz a manipulação, e Nova York, quando vai reverter, não reverte, fica flat. E aí, quando abre o segundo dia, Ásia já abre entregando, Londres captura e continua entregando o movimento que Nova York não entregou do dia anterior. Então, esses são 5 padrões que acontecem diariamente. Diariamente. Isso você vai ver diariamente acontecendo no gráfico. E aí eu não preciso nem mentir, né? A gente pega aqui, a gente vai para o gráfico agora para ver essas sessões acontecendo. Ó, liguei as sessões. Vamos abrir aqui para vocês verem. 10h30, que é a abertura de Nova York até as 18, Londres das 4 às 13 e Ásia das 21 às 4 horas. Esses são os padrões, né, hoje, das sessões que tem no mercado. Aí a gente vai pegar, eu vou puxar o gráfico lá para o passado e a gente vai ver no dia a dia aí o que vai acontecendo. Vamos pegar o EuroJ também, que acontece bastante dia de bastante entrega. Vamos lá. Deixa eu colocar também o EURUSD aqui. Esse daqui. Ó, vamos ver só aqui pelo EURUSD o que vem acontecendo. Bom, vamos por decidir aqui. A gente vê Ásia lateralizado, Londres capturando e Nova York continuando aí a tendência de queda. Então, esse é o padrão AMD que a gente viu lá, e seria esse padrão aqui, o primeiro padrão, né? Que é a Ásia lateralizado, Londres captura e Nova York faz a reversão. Esse é um padrão que acontece bastante. No segundo dia, Ásia lateralizado, Londres manipula, Nova York não reverte. Então, pera lá, quando Nova York não reverte, qual que é o padrão que vai acontecer aqui? Então a gente vê Ásia lateralizado, Londres manipula, Nova York fica flat, não faz aí a entrega. Então a gente vai ver no segundo dia a chance de Nova York continuar essa entrega. E aí, ó, a gente vê Ásia já abrindo pré-mercado, fazendo a reversão do dia anterior. Então é um outro padrão que acontece bastante. Então, pô, Nova York não reverteu, então quando quebrar a estrutura aqui, eu consigo vender nessa região, acreditando que o preço vai reverter. Diante das sessões. Diante das sessões, aí é uma outra situação de posicionamento, Lulu. Por quê? Londres gera tendência. Então, quem quer operar Londres vai operar tendência. Quem quer operar Nova York vai operar reversão. Eu gosto de operar Nova York porque eu costumo ver o quê? A reversão do preço. Então, quando o Nova York não reverte aqui para mim, eu já sei que o próximo dia vai reverter. Então, eu posso operar no pré-mercado, noturno. Pô, na Ásia, eu consigo operar a sessão de Nova York, que eu sei que o preço vai cair. Então, quando ele quebra uma estrutura aqui, eu consigo me posicionar nessas regiões e surfar um movimento de queda ou de compra, entendeu? CBDR é o Midnight? Não, CBDR é uma outra situação que está dentro da mentoria, que são níveis de preço. O Midnight é a abertura do mercado a 1 hora da manhã. Vamos lá, continuando aqui. Ásia lateralizado, né? Londres capturou a Ásia e Nova York continuou a tendência. Então, quando continua a tendência, a certeza é que quando abrir o pré-mercado, vem fazendo a reversão. E nesse dia aqui ele veio fazendo a reversão. Ásia lateralizado, Londres capturando os fundos, Nova York revertendo. Padrão AMD completo. Agora eu vou pegar um exemplo aqui de, de um dia somente de queda. Vamos lá. Dia somente de queda. Vamos lá, que o Calabreso ele quer aparecer aqui. Deixa eu bloquear. Pronto. Agora tenta aí fazer. Dia somente de queda. Ásia lateralizado, Londres capturando os fundos, Nova York continua entregando, né? Nesse dia aqui ele não reverteu. E aí eu já vou passar esse código. Quando eu vejo um dia direto só de manipulação, eu acredito que o preço ele tende a corrigir 50% desse movimento. E aí eu traço uma FIBO de 50% da abertura da sessão até a máxima, até a mínima do dia.
E aí eu vou ter um alvo de 50%, que é esse alvo aqui, que eu sei que o preço tende a corrigir. Aí vamos para o outro dia. Sempre acontece essa volta no segundo dia, mas vamos ver aqui, ó. Ásia lateralizou, Londres capturou e Nova York entregou. Fez o papel AMD. E aí eu sabendo que aqui é um alvo, eu consigo me posicionar comprado nessas regiões, acreditando que o preço vai vir. E olha como o preço ele sempre busca o alvo de 50%. Ásia em tendência, Londres manipula os topos e Nova York reverte. Olha como ele reverte sempre nos 50% aqui do alvo. Esse é um código que eu peguei depois de fazer muito estudo aí sobre o plano do AMD, entendeu? Então eu sempre vejo que o preço corrige 50%. Nesse dia aqui, o preço fez o AMD completo, que Ásia lateralizou, Londres manipulou os topos e Nova York reverteu aqui. Novamente, Ásia lateralizado, Londres capturou, reverteu novamente. Então, pegar esse código do AMD é muito bom para você colocar no seu operacional todo dia. Ó, vamos lá novamente. Ásia em tendência, os top Nova York não entregou. Eu traço minha FIBO de 50% aqui e eu sei que o preço ele tende a vir a corrigir 50% do movimento. E ó, o preço ele já veio corrigir aqui nesse dia. Na própria abertura do mercado aqui, ele já veio, corrigiu, fez a lateralização e fez a entrega total que não entregou desse dia. Então ele fez os dois padrão AMD, completo, mas com alvo de 50%. Nesse dia aqui, no dia de hoje, ó, atual, dia atual de hoje, ó, ontem só queda. O que o preço está fazendo agora? Buscando a região de 50% do dia anterior. Por quê? Quando ele só faz uma queda sem fazer a manipulação dos topos, ele tende a fazer essa correção. Então, posso acreditar que o dia de hoje ele pode se encerrar aqui ou posso ainda crer que Nova York venha trabalhar aqui, quebrar a estrutura e aí entregar esse movimento de correção até mais ou menos aqui ou até próximo do midnight, né? Que é a abertura do mercado. Então, você vê que o preço corrige bastante. Vou ver mais aqui no Euro JPY, que acontece bastante, ó. Que nem eu já estava me posicionando. Ó, no dia anterior, por que eu falei que eu queria venda ontem à noite na aula, né? Na sessão aí junto com os mentorados. O preço só abriu e foi direto. Então, se eu traçar minha fibra daqui até aqui, ó onde o preço ele fez a queda. E ele deu gatilho de venda aqui, tá? Se eu puxar aqui, o preço ele deu a venda. E esse método de 50%, o que que acontece? Você consegue se posicionar com trades que pagam aí mais de 2 para 1. E tranquilamente, ó. Se eu pegar aqui o replay, no dia de ontem, vou colocar aqui, ó, bem na hora que deu o gatilho de venda. Ele manipulou o PDH, que era o alvo do dia, mas ele tinha interesse em queda. Quem lembra do padrão operacional aí? Ó. Preço veio, manipulou todos os topos, capturou o PDH, veio, quebrou a estrutura, fez o choque, puxa o OTE aqui, ó. Puxei meu OTE, preço quase deu um certo susto aqui, mas ó, pagou. E aqui é trade que você consegue se posicionar de qual maneira? Com stop, com take longo. Por quê? O alvo dele é os 50% do dia anterior. Olha isso daqui. Imagine você pegar um trade aqui de quase 10 para 1. É o sonho de todo mundo, né? O único trade aí pagar 10 para 1 e você faz esse trade, vai dormir e acorda no outro dia feliz da vida. E ele busca exatamente 50% do dia anterior. Então a própria Ásia aí, ó, fez a tendência buscando a região, pagando esse trade aí de quase 10 para 1, entendeu? Foi um tradezinho aí que ontem à noite ele buscou na hora da sessão. E aí, ó, buscou 50% e cravou na região. Então, esse padrão aí de 50% da correção do dia anterior do padrão AMD, porque nada mais é que esse padrão AMD acontecendo aqui, ó, padrões, que é o dia que ele só entrega, né? Ele faz a manipulação total e depois no outro dia ele só entrega, ou se não, Nova York não faz a reversão, né? E aí no próximo dia ele também continua essa entrega. Então, você vai ver muito isso acontecendo no mercado. Então, se você tiver esse feeling, isso daqui, esse PDF, quando eu passo essa aula, eu falo para todo mundo, imprime e deixa na tela do computador. Deixa na tela do computador, para você ver todo dia acontecendo essa situação. E aí vocês conseguem se posicionar dessa maneira. Então, eu mostrei para vocês os padrões,
Mostrei também um gatilho que é só dentro da TG, né? Que é esse padrão de reversão de 50%. E ainda mostrei o gatilho operacional, que é como você vai se posicionar dentro da região. É isso que vocês vão fazer diariamente, entendeu? E aí esse PDF eu lanço para vocês lá dentro da comunidade também. Vocês peguem, faz a impressão dele, que vocês vão conseguir ter mais resultado dentro desses padrões AMD, entendeu? E aí não vai ficar preso aí quando o dia, você já vai entender o que, que vai acontecer no próximo dia. Você não vai ficar preso novamente em querer remapear o gráfico para achar uma outra oportunidade. Não. Você já sabe qual oportunidade que vai vir no próximo dia. É assim. Deu para entender? Conseguiram compreender aí? Manda aí, ó. Quero também a Claro, cabecinha estourando no chat. claro como água em troca. Essa é a visão. Vou mandar esse PDF. Boa. Tamo junto, E Leonardo. aí, Nelson? Tem ainda as dúvidas aí do pessoal? Agora tem que mandar mais, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, Seção de Nova York. Depois que fez o mapeamento HTF, chegamos à conclusão e vamos para o setup, compra. E embaixo da demanda do order block, seção de Nova York, swipou os fundos, fez o choque e dá gatilho de compra. Será que é aconselhável esperar os preços tocar na região HTF? Ah, tá. Ele está perguntando aqui, tem uma pergunta do Cleide, que é o seguinte. Aragão, o que que você acha? Se o gatilho der mercado, se o mercado der gatilho fora da região de HTF, é legal para poder trabalhar ou na região de HTF? Bom, vou colocar dois exemplos. HTF aqui embaixo, vamos supor que aqui é um order block. Vamos supor que aqui é um order block de H1. Aí você quer comprar. Só que aí o preço vem, trabalhando aqui, fazendo as estruturas, não busca a sua região, e aí ele quebra a estrutura aqui, ó, e vem buscar a região de order block aqui que ele faz em M5. Vou colocar simples. Toda região de topo, ela é forte. Toda região de topo ela é forte. Vamos supor que o preço ele vem e trava nesse topo aqui. Se o preço ele vem direto aqui para você comprar nesse order block de M5, você acha válido comprar acreditando que o preço vai subir, sabendo ainda que tem uma zona de HTF aqui embaixo? É bem simples essa pergunta, responde no chat. Não, não. Boa. Por que que eu falo que isso daqui? Isso é uma coisa que eu trabalho muito dentro da mentoria com vocês, que é o que? O básico. O básico, o que que é o básico que eu vejo aqui no mercado? É a estrutura. Se você não entender o básico de estrutura do mercado, o mercado vai engolir você e não vai ter chance de você aprender. Essa é a realidade. O mercado ele não espera você aprender para aplicar. Não, o mercado ele vai te engolir 10 vezes antes. Então você tem que estar preparado aqui. E como que você se prepara? Estudando. Você tem que estudar. Eu não cheguei aqui onde eu cheguei sem querer estudar, eu tive que estudar. E eu vim aplicando e gerando resultado. Quando o preço tem um HTF na região e ele busca outras regiões de M5, que são estruturas fortes. O preço ele vai jogar o preço novamente para baixo para o quê? Fazer a manipulação, induzir todo mundo a comprar para capturar todo mundo aqui. E aqui sim ele dá um gatilho sem buscar alvo. O que, que é buscar alvo? Buscar topos fortes. Pode ver que o topo forte está lá em cima. Entendeu? Isso é estrutura de mercado. Uma coisa que vocês têm que entender no mercado é isso daqui, ó. Toda vez que o mercado fizer isso daqui, calma aí que eu apertei o negócio de Sim, print. Natanael. Tem sim. Tem tudo isso e muito mais. Tem tudo isso lá. Ó, tem dois tipos de situações de estrutura para você validar um choque validado. O que que é? Vamos supor no cenário de baixa. O preço vem fazendo os topo, topo. Não precisa nem de região institucional aqui nesse cenário, tá? Aí vamos supor, aqui o preço ele vem e quebra a estrutura. Nesse cenário aqui, você acreditaria que o mercado ele vai subir? Vou fazer dois exemplos. Aqui você vem e compra nessa região. Você acredita que nesse cenário aqui o preço vai subir? Ou nesse cenário aqui, ó?
Opa, passei demais, né? Ou no cenário 2. Qual o cenário que fica mais nítido aí para compra? Um ou dois? Dois, 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 dois. Bem dividido aí. Vamos lá. Por que que no cenário 2 e no Os dois ele vai subir? confirmou. Vamos colocar aqui, ó. No cenário o que que aconteceu? Toda a região de topo, ela é forte. Então, quando o preço ele quebra uma estrutura buscando uma outra região de topo do passado, aqui é uma falha. Aqui se torna uma falha. Por quê? O preço ele vai chegar nesse topo e esse topo é muito forte e vai jogar o preço de novo com muita força lá para baixo e vai te estopar. Então, isso é o que acontece muito quando o preço ele vem, quebra a estrutura, mas não busca a região de topo, o topo é o alvo do preço quando ele quebra a estrutura. Então o preço ele pode vir até aqui, aqui ele já te paga 2 para 1 e aqui ele volta a cair. Só que aqui você já saiu da posição. Agora, se o preço ele quebra a estrutura, né? E vamos supor outro cenário. Ele quebra a estrutura aqui, mas ele vem com a região até aqui em cima, o preço ele volta, você compra e ele te estopa também. Então, toda vez que o preço ele busca uma região de topo, automaticamente esse daqui já não é mais válido, né? Você perde o interesse aqui da compra. E vocês podem ver isso no gráfico. Toda vez isso no gráfico vai acontecer, ó. Vamos supor aqui no EURUSD mesmo. O preço ele veio e rompeu aqui essa região. Por que que ele estopou? Porque ele buscou o alvo dele. Aqui é uma região de fundo. Ó, aqui é um fundo que já é protegido, porque quebrou topo. Ele ainda veio, tocou nesse daqui e não rompeu. O que que ele vai fazer? Vai continuar subindo mesmo. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de estrutura. Deixa eu pegar aqui exemplos, claro. Vamos supor aqui nessa região, ó. Você vê essa quebra de estrutura aqui. O preço veio dessa região, então você vê essa região aqui forte. Pô, vou vender aqui porque quebrou a estrutura. Aí o que que aconteceu? Ó a região de fundo aqui que o preço atingiu. Depois que ele atinge o fundo, o que que ele vai fazer? Vai te estopar. Quando ele te estopa e rompe a região forte, olha o que acontece. A região se torna forte aqui, ó. E o preço respeita aqui para alta. Isso é básico. Isso é só o básico que eu falo diariamente. E eu não estou mentindo, né? O Nelson tá para me comprovar aí. Eu trabalho isso diariamente. O básico, se você fizer o ABC bem feito, ele vai funcionar. Eu não preciso colocar várias outras informações aqui. Só trabalhando com estrutura de mercado, ele funciona. Só o Agora, básico. Quebrou a estrutura aqui, aí, ó. Comprei nessa região. Tem HTF? Tem nada. Só tem o básico da estrutura. Rompeu aqui, gerou IDM, veio na região de order block, ó. Estourou para alta. Isso só o básico. Agora, junto o básico com AMD, com HTF, com Daily Bias, com contexto. Acabou. Você vai virar uma máquina. Você vira uma máquina. Você não vai ter mais loss. Você vai evitar o máximo de loss. Aí você junta com a macroeconomia. Acabou. Você vai fazer uma operação no mês que vai pagar ali 10 para 1 e você não vai querer mais operar. Entendeu? Sobre o gerenciamento, vocês fazem uma operação no dia, se derem, sobre as sessões, porque quem tem mais tempo para operar, só recomendo operar em uma sessão. Bom, eu mesmo opero uma vez. Faço uma, ó, para vocês verem, segunda-feira foi a única operação que eu fiz, tomei stop e não operei mais. Não operei mais essa semana. Por que que eu não operei mais? Foi porque eu não quis? Não, porque não deram meus gatilhos. Se tivesse dado meus gatilhos, eu tinha operado, mas nenhuma operação que eu vi, todas eu acertei o viés, mas nenhuma chegou no meu gatilho. Então esse é meu setup. Defini meu setup, não aconteceu, seguiu a sessão que eu queria, mas não consegui me posicionar. Então eu fiz uma operação. E aí sessão depende. Sessão para quem é iniciante, você escolhe. Vou falar a dica que eu aprendi com o Nelson lá no meu começo. Escolhe, no máximo, de um a dois ativos para operar durante 30 dias e uma sessão só. Então, pô, vou operar só a sessão da Ásia, vou operar a sessão só de Londres, vou operar a sessão só a sessão de Nova York. E é isso. Você vai fazer durante 30 dias. Ah, pô, o que que eu vou operar? Definir setup, é o segundo passo. Vou operar só order block. Vou operar só FVG. Vou operar só OTE. Qual o nível que você vai operar da OTE? 62, 70, 79. Definiu aquilo. Definiu aquilo, você vai fazer durante 30 dias. Tropa, é o mínimo para vocês atingir o nível de consistência e disciplina. Foi o que me fez gerar consistência e disciplina.
Seguia 30 dias o gerenciamento e minha palavra. É definir setup operacional e gerenciamento. Definir aquilo já era, virou a chave. Do mês que eu saía só 0 a 0, ficava no 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0. Porque assim, teve o primeiro passo meu que é quebrar conta. Quebrar conta, quebrar conta, quebrar conta. Quebrar conta. Foi só o que acontecia, quebrar conta. Depois que eu aprendi isso, eu aprendi. Ainda antes de aprender isso, eu comecei a entrar no nível de consistência que era o quê? 0 a 0. Lucrava, perdia, ficava no 0 a 0. Lucrava, perdia, ficava no 0 a 0, ficava negativo, recuperava, ficava no 0 a 0. Não saía lucro. Ou se saía lucro, saía mísero, mísero 1%, 0,5%. E aí, depois que eu aprendi essa técnica, depois da última vez que eu quebrei meu capital, eu falei, eu preciso seguir 30 dias o que eles estão me falando para fazer. E foi isso, 30 dias. Por isso que a gente anotou esse projeto 30D. Por quê? São 30 dias para você seguir a risca, e ainda com acompanhamento, entendeu? Mas qual que é a definição que vocês têm que fazer? Definir um ou dois ativos para operar. Então, pô, vou operar só o Euro USD, que é o que muita gente faz, entendeu? Vou operar só o Euro USD, muito bom ativo. Segundo, vou operar somente order block, ou se não, vou operar só OTE, FVG, breaking block. Aí vocês que vão decidir o gatilho operacional. Terceiro passo, sessão. Vou operar só a sessão de Nova York, que é o quê? Eu quero operar reversão. Então, toda vez que Nova York me der gatilhos de reversão e quebrar a estrutura, eu vou entrar vendido ou comprado. Acabou. Você vai fazer isso durante 30 dias. Definiu isso durante 30 dias, depois você vem aqui e conta. Manda no chat lá, manda no Instagram do Alves. Fala, pô, segui a dica lá que vocês falaram e tive resultado. Aprovei minha mesa. É isso. Vocês vão fazer isso durante 30 dias. Depois que vocês aprenderam isso, já era, vai ficar mais simples. Aí vocês vão ter a malícia do mercado. Aí vocês podem fazer o quê? Pô, agora eu quero aprender a operar Londres. Faz 30 dias operando Londres. Acabou. Fez aquilo, gerou resultado? Pô, agora eu quero aprender a Ásia. Como o preço se comporta na Ásia? Faz 30 dias operando Ásia. Acabou, vocês vão ter a malícia de operar qualquer tipo de horário. Então não deu gatilho de manhã, não deu gatilho de tarde, não deu gatilho de madrugada ou à noite. Você vai ter essas três sessões para operar e você vai saber se comportar em todo momento dentro do gráfico. Hoje eu sei operar tudo, entendeu? Hoje eu opero tudo. Só que eu opero se o gráfico tá me entregando aquilo bem claro, bem objetivo. Se ele não me entrega bem objetivo, eu não fico caçando. Né? Aqui não é mais opções binárias, aqui não é para você ficar se arriscando, aqui não é cassino. Ou aqui você faz virar o game para mudar a sua vida, ou senão aqui você nem entra, você nem pisa. O mercado ele vai te devorar, entendeu? Essa é a realidade. Então você vai ver vários alunos. Eu já vi vários alunos aí que chegaram aqui, aprovaram o mês em coisa de 2, 3 dias, uma semana, que não deu resultado. Por quê? O que que acontece? Perdia. Perdia na terceira semana quando viu o ciclo negativo. Porque o mercado ele nem sempre se comporta da mesma maneira. E é onde você tem que se identificar na hora que você deve parar. Quando o mercado está muito bom, se aproveita, arregaça o mercado. Agora, quando você pega o ciclo onde você toma o primeiro stop, depois o segundo stop e quer tentar recuperar, é onde você acaba perdendo tudo. Aí você tem que fazer o quê? Para e deixa o mercado realinhar novamente. Aí você vai fazendo o quê? Backtest. O que é o backtest? É você pegar o gráfico aqui e estudar. Você vai estudar. Então, pô, eu opero reversão. Aí, nesse dia aqui, você acredita na venda nessa região, tomou stop porque o gráfico subiu. Então, pera lá, vou entender o que está acontecendo aqui. Vou estudar essa semana. Por que o gráfico Nova York não está fazendo reversão? Aqui, ó. Isso é prático, ó. Quem fosse operar só reversão de Nova York, essa semana não operou. Porque Nova York não fez reversões. Aqui foi um dia só que ele reverteu. Aqui foi outro dia que ele reverteu, mas quase não deu gatilho. Então é isso. O Visão. que é HTF? Time frame maior. Esse é o Time poder, frame maior. É tropa. todo tipo de time. Esse é o poder, tropa, do conhecimento. Quem virou a chave nessa semana com a gente aí, que tá na semana 10K e não tinha a visão que aprendeu dentro da TG? Quem conseguiu desenvolver bastante aí? Muito massa, cara. Muito massa. A gente fica feliz de vocês terem curtido, tá? É algo que a gente costuma fazer 2, 3 vezes aí no máximo aí por ano aí, abrir essa semana 10K com o objetivo. Nelson, o objetivo de abrir essa semana 10K é para vender mentoria? Não. Não, você compra a mentoria se você quiser comprar a mentoria, cara. Você não é obrigado. Você vê que a gente entregou realmente para vocês tudo que a gente tem. Tudo, tudo mesmo. Tudo, para você ter ideia, hoje é day off da TG, nós estamos aqui com vocês aqui, tá? Hoje é Day day off. off na TG, a gente não faz nada na sexta-feira.
mas a gente está aqui junto com vocês porque foi muito insano o que a gente fez durante essa semana e eu acredito que trouxe muito conhecimento e bagagem para vocês. E a gente fica muito feliz de poder proporcionar isso para vocês. Só que a gente vai se desconectar agora, né, tropa? A galera que é da semana 10K, a gente vai estar se desconectando agora. Dentro da próxima semana, agora o nosso foco vai ser a mentoria, e aí a gente vai ter aí uma próxima semana 10K, de repente no final do ano. E foi um prazer, foi uma grande satisfação estar junto com vocês dentro dessa semana, poder mostrar para vocês o que que é a Trader Generation, sabe? Por que que a gente abre o ecossistema? Nelson, é para vender a mentoria? Não, é para mostrar para vocês que existe um ambiente que se preocupa com você, que quer te ver ter resultado e que faz o que a gente faz. Você vai rodar, muitos de vocês já fizeram outras mentorias, você vai rodar, você não vai ver o que acontece aqui dentro. Por que que a gente decidiu fazer assim? Porque é o jeito que funciona e dá certo. Não é uma escolha, né? Não é uma opção fazer acontecer, é uma disciplina constante. Então, a gente está muito feliz de poder ter conduzido vocês. A gente vai estar se desconectando agora, mas toda terça-feira nós temos a live do YouTube. Então, se você não vai conseguir entrar para a TG agora, não vai conseguir estar junto com a gente, continua participando nas terças-feiras com a gente da live no YouTube, tá? Toda terça-feira a gente faz um mapeamento de mercado, a gente fala sobre a macroeconomia. Então, enquanto você não pode estar dentro do ecossistema, esteja conectado, não se desconecte. Não é porque você não vai entrar para a TG agora que acabou a história. Não, muito pelo contrário. É aí que você tem que se motivar ainda mais. Falar, mano, a próxima vez eu vou estar junto desse negócio. A próxima vez eu vou cair para dentro. Entendeu? Eu conversei com a equipe aqui agora de manhã e a gente olhou. A gente tem apenas 3 vagas do boleto parcelado que foi liberado ontem, tá, tropa? Então, quem ainda quiser entrar, nós estamos com 3 vagas ainda de boleto parcelado. A gente liberou 20, pegou 17 vagas ontem, a gente tem mais 3 vagas. E essas vagas encerrando, a gente realmente não vai, de fato, mexer mais com boleto parcelado. E é o que eu falei, independente se você vai estar conectado agora dentro do ecossistema ou não, continua colado com a gente. Tudo que a gente puder fazer para ajudar vocês, a gente vai fazer, que a gente quer ver vocês tendo resultado nesse mercado. Eu falei ontem com vocês, independente, tá? Independentemente, se você entrar para a TG agora ou depois, você vai ser um trader de sucesso. Não é por causa da TG, é porque você não vai desistir e é porque você ainda vai se conectar junto com a gente. Então mandei aí, tá? O boleto parcelado para vocês aí. Mandei o boleto da TG com plano de 12 meses e agora mandei da TG com plano de 4 meses aí. Bom, plantão de revisão feito junto com vocês e foi uma grande honra, Aragão. Quer falar alguma coisa para a galera? Cara, essa semana foi muito boa. De verdade, foi a melhor semana assim que a gente viu de muita gente ativo nos grupos, trocando ideia, network, conversando. Me chamou muita gente no particular lá também, tirando dúvida. E eu sempre vou estar à disposição. No Instagram também, muita gente me chamou essa semana lá pra tirar dúvida por lá. Então, tipo, eu sou esse cara que vocês estão vendo aqui. Eu sou um cara também, quando eu tô aqui dando aula, sou um cara focado, né, em ajudar vocês, até porque se eu tô aqui foi por conta de vocês, né, que me escolheram pra estar aqui. Não foi uma escolha minha, né? Eu nem ia entrar, né, nessa situação. Foi uma escolha de vocês para eu estar aqui. Então, eu sou grato muito por todos os alunos, até quem é de fora. Então, se eu conseguir, todo mundo vai conseguir, cara. Eu quero que todo mundo tenha o mesmo sucesso, ou até mais sucesso do que eu. Eu sempre viso isso. Eu quero o melhor de vocês aqui, eu quero que vocês só se dediquem. Eu só não quero que vocês percam tempo, né, de vocês, que é o quê? Pô, eu quero entrar, mas, pô, caraca, vai ter uma viagem semana que vem. Vou guardar esse dinheiro para semana que vem. Eu ficava muito focado nisso, né? Quando eu entrei para a mentoria, eu juntei um valor. Não tive a oportunidade que vocês têm hoje de pagar parcelado, de pagar no boleto. Eu não tinha cartão de crédito, então eu tive que juntar o valor para entrar, entendeu? E então eu fiz por onde? Eu dediquei meu ano de 2024 para isso. Quando eu entrei aqui, eu falei, eu vou focar
pra mudar minha vida. Ou eu mudava, ou eu ia continuar naquela realidade de bosta que eu tava. Essa é a grande realidade. Ou eu mudava, ou eu ia continuar na mesma realidade. E sabe o que que era pior? Continuar na mesma realidade. Tentar aqui e falhar não seria nada. Não seria nada pra mim se eu falhasse aqui. Mas seria muito pior eu nem tentar e continuar na mesma realidade que eu tava, ganhando um salário mínimo, trabalhando no telemarketing, escutando o xingo de cliente. Hoje não, hoje eu prefiro ficar aqui. Hoje eu consigo fazer meu salário aqui, dentro da minha casa, no conforto, entendeu? Por mais que as pessoas falem, eu quero liberdade. Só que você ama esse trabalho de estar no gráfico. Então, às vezes, eu fico no gráfico quase o dia inteiro. Ontem na aula o Nelson ainda falou, pô, você vai ficar acordado? Eu falei, mano, eu vou ficar acordado, quero pegar o trade aqui. Vou dormir 2 horas da manhã. E nem o trade eu peguei. Isso que foi o pior, nem o trade eu peguei. Então, tipo, é uma coisa que vocês vão gostar. Vocês têm que gostar mesmo dessa situação. Não entrar aqui visando dinheiro. De primeira instância, eu fiz essa burrada de entrar aqui visando dinheiro. E eu perdi. Perdi muito dinheiro aqui nessa brincadeira. Perdi dinheiro que eu nem poderia perder. Fiz loucuras que quase toda pessoa que tem a mesma situação que eu tinha pensou em fazer, que é empréstimo, pegar dinheiro de terceiro. Então fiz muita burrada no meu passado, mas eu consegui reconciliar tudo e alinhar minhas coisas. E hoje eu tô aqui, entendeu? Então se vocês realmente estão, chama a gente, tá? Ontem eu mandei a enquete lá nos grupos, falei qual que é a situação e quem me chamasse ia ter uma condição imperdível. Algumas pessoas me chamou, passei uma oportunidade para eles e eles abraçaram. Então eu quero que vocês tenham essa mesma oportunidade. Hoje vocês estão tendo boleto parcelado também, que é mais uma oportunidade para vocês estar aqui dentro da TG. Então, não tenha dúvida. Se vocês querem mudança, a mudança tá aqui. O ano ainda tá quase no meio do ano, né? Só pra você ver como o tempo passa rápido, né, Nelson? O bagulho tá passando Ai, muito mano. rápido, nem já estamos quase no meio do ano. Daqui a pouco, um piscar de olho, nós já tá no Natal de novo. Daqui a pouco eu já tô com 30 anos, Nelson, a filha dele já vai estar com 5 anos. E, mano, as coisas não param. Se você ficar perdendo tempo esperando que, eu preciso que alguém me dê um apoio. Cara, eu não tive apoio nenhum. O apoio que eu ganhei foi desses caras. Eu tive mais apoio do Nelson, né, do que da minha própria família. Nelson foi o cara que chegou em mim e falou: Aragão, não, vai pro bagulho que o bagulho. Mano, o bagulho vai virar pra você. Confio, o bagulho. E eu não tinha nem, a realidade é que eu não tinha, como que se diz? Perspectiva nenhuma. Eu falei, mano, não confio em mim, não, mano. E o cara, mano, vai que o bagulho vai virar, vai que o bagulho vai virar. Ele acreditava mais em mim do que eu mesmo em mim, entendeu? Cara, E é eu vi o isso que eu Aragão, faço. Eu falo velho. com as pessoas. Cara, eu vi o Aragão, mano, fazendo as paradas, e aí esse cara me manda uma mensagem. Ele fala, Nelson, cara, esse negócio aí do analista TG, você acha que eu devia fazer? Eu falei, putz, mano, caramba. E eu, na hora, eu falei, travei assim, falei, pô, o cara tá mandando na parada, assim, muito, mas muito mesmo. E aí, quando ele me perguntou, eu falei, mano, vai pra cima, que a probabilidade, assim, é insana. Não tinha outro, cara, provável tanto quanto o Aragão era, porque, tipo assim, antes mesmo da gente pensar em coisas, ele já estava fazendo. É sobre geração de valor. O cara começou a gerar valor, ele veio me perguntar, eu falei, vai para cima, mano. Vai para cima. Aí teve uma época que ele não estava conseguindo avançar no resultado, a gente trocou uma ideia, velho. E ele explodiu depois disso. Eu falei, mano, gera resultado para as pessoas. Quanto mais resultado você gerar para as pessoas, mais você vai crescer, mais você vai crescer. Ele começou a focar nisso, as pessoas começaram a ter resultado por causa do Aragão, e agora o Aragão está tendo resultado porque gerou resultado para outras pessoas. Esse é o foco. Esse é o foco. E a tendência é só crescer, top. Eu falo pra vocês, não É tenha medo demais, de gente. começar. Não tenha medo de começar, não tenha medo de tipo, eu preciso fazer 10, 15, 20 mil. Não. Mano, começa no básico, faz 1.000. Faz 100, faz 100. O meu propósito era fazer R$ 100 por dia. R$ 100. Depois que eu comecei a aumentar meu capital, fazer 1.000. Nossa. Depois você vai aumentando, você vai escalando. Não tem como. A escala vem assim rápido. Pega uma mesa proprietária de US$ 100.000. Já era, você vai fazer 10 mil por dia. Entendeu? Então são coisas que vai aumentando, mas é tudo no seu tempo, entendeu? Eu tive meu tempo, o PR teve dele, o Nelson teve dele. Tem aluno que chega aqui na mentoria, às vezes com 2 semanas, já aprova uma mesa de 100K, já muda a vida assim, ó, pá, rápido. E tipo, É é loucura. triste ver essa pessoa que chegou aqui agora com 2 semanas ter esse resultado? Não. Ele já entendeu o processo, ele já fez todo o negócio certo. Às vezes falta só uma pecinha sua ali de ajeitar para você conseguir. Mas é isso, entendeu? Então, se vocês têm essa oportunidade hoje, cara, entra. A gente vai fazer valer a pena. E, pô, se vocês acham que tudo que a gente fez essa semana não valeu a pena, cara, a gente reembolsa vocês. A gente não quer segurar o dinheiro de vocês de forma nenhuma.
Então fica aqui, ó, 30 dias, não é nem 7, não é nem aqueles gurus da internet que fala 7 dias lá, segura seu pagamento durante 7 dias e no oitavo dia fala, não, acabou seu prazo, não vou te devolver não. Não, jamais. Deu 30 dias, se você não quiser, 31, 32 dias, tó. A gente não quer você aqui preso numa realidade que você não quer, entendeu? Você pra Aí gente é vai ser uma fato, energia, vamos ó. dizer, negativa que vai afetar o nosso sistema. Isso aí é fato, Então essa tá? é a realidade. Se entrar pra TG hoje, daqui 30 dias e falar, mano, não quero isso não. Vai em paz. A gente só vai falar isso. Toma o que é seu, vai em É. paz. Boa Eu já sorte vi que gente você tenha reembolsado sucesso, e voltou. entendeu? É assim que funciona. Não faz sentido pra gente, mano. Pegar o dinheiro dos outros e as pessoas ficarem felizes dentro do nosso ecossistema. Gera uma energia, igual o Aragão falou, que trava tudo, mano. A gente quer pessoas Trava. que se identificam com a gente e que quer crescer. Se você não está nessa frequência, realmente não é o seu momento. Você tem que estar nessa frequência. Bom, é É isso isso. aí. Tropa, foi um grande prazer estar com vocês nesse período. Um grande abraço para todos. O Aragão vai mandar sim para vocês o PDF lá, tá? Vou mandar o E PDF. tamo junto até depois do fim, gente. Um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e coloca na cabeça de vocês. Vocês já são profissionais de sucesso. Vou ver, Gustavo, porque essa daqui tá no Zoom, né? Se estivesse no YouTube ia ficar liberado, mas no Zoom eu acho que vai ficar mais complicado essa aula. Vou ver com o Alves depois, ele avisa vocês lá no grupo lá como é que pode ser feito, tá bom? Aragão, gratidão, obrigado aí. Gratidão. Mais uma vez, uma semana sendo fechada com sucesso, meu brother. Obrigado e Tamo tamo junto. junto, viu? Valeu, tropa. Valeu. É nóis. Ó, faz favor pra gente. Você que tá aqui, ó, da semana gratuita, você que entrou pra TG agora, vai lá nos grupos da semana que você Faz tá, dá um barulho. feedback lá pra gente da semana agora. Fala assim, comenta lá, essa semana pra mim foi, aí é com você. Eu duvido que vocês vão fazer isso, mano. Na moral, eu vou até ver aqui se Sem alguém vai aluno, eu quero fazer. sem feedback. Eu Sem vou até feedback ver é o se alguém vai suficiente. fazer. Na moral. Vai lá e coloca assim, essa semana pra mim foi. Por que que eu tô pedindo vocês para fazer isso, tropa? Porque vocês tiveram a oportunidade de participar, tá? E conhecer. Tem gente que não teve, tem gente que não entrou, porque, tipo assim, pensou, isso aí é só mais uma. É só mais um vendedor. Tudo bem, a gente ofertou sim para vocês a nossa mentoria. Não obrigamos vocês a comprar, mas o que a gente entregou para vocês não é a mesma coisa que os gurus aí entregam, fazendo um eventozinho de 3 dias para vocês participarem. A gente abre realmente o nosso ecossistema para vocês estarem dentro. Então coloca lá, marca a gente lá, coloca essa semana para mim foi assim, porque é isso que motiva a gente a fazer mais semanas dessas para que vocês possam estar junto com a gente novamente no futuro. Fechou? Gente, muito obrigado, tá? Tô vendo aqui a galera ó, comentando lá, ó. É isso aí, comenta lá, faz esse favor pra gente, tá? Deus abençoe vocês, que vocês tenham um final de semana abençoado e vamos pra cima. Tamo junto. Valeu, E tamo Aragões. junto. É Qualquer nóis. coisa é só chamar nós lá, hein? Valeu!